Trump está utilizando a ameaça de taxação de produtos importados como uma forma de chantagear seus parceiros comerciais. E é o tipo de chantagem, é o tipo de estratégia que acaba funcionando em certa medida, porque não é uma economia qualquer, é os Estados Unidos, é um país rico. Além de ser um país rico, é uma economia gigantesca, que tem um peso no comércio internacional muito forte. Então o recado é o seguinte: olha, eu sou os Estados Unidos, você tem uma economia bem mais fraca do que a minha, então se eu taxar você, você vai se prejudicar muito mais do que eu. Então eu acho melhor você obedecer, você fazer o que eu quero. Então a chantagem acontece nesse sentido: olha, se você não fizer o que eu estou mandando, eu vou taxar você. E vou pegar esse gancho então para explicar por que é que o liberalismo ele só funciona nos manuais de economia, na prática não funciona. Na verdade, são vários os motivos que levam a isso. Eu vou pegar um deles, um dos principais, que é relacionado ao comércio internacional, para poder mostrar isso. O liberalismo não funciona porque existem práticas oportunistas no mercado, e essas práticas podem sim levar uma das partes a aumentar o seu lucro, ou aumentar a sua receita, ou obter benefícios de alguma forma. E além disso, estados também competem, não apenas empresas competem entre si. Quando se fala de comércio internacional, os estados competem também. Vamos imaginar que é uma situação hipotética. Imagine que existem 3 países que são os principais produtores de milho do mundo. Tem vários países que produzem, mas vamos imaginar que esses 3 têm um peso gigantesco no comércio internacional, de modo que eles têm grande poder sobre o mercado de compra e venda de milho, né? E aí vamos imaginar o seguinte, que um desses países, vamos pegar país A, B e C, né? Um desses países, o país A, ele faz uma análise e ele observa o seguinte: olha, os meus 2 principais concorrentes, esses países que são os principais concorrentes, ambos estão passando por uma grave crise fiscal. Então eu vou ter a seguinte ideia: eu vou subsidiar minha produção de milho para eu conseguir vender lá fora por um preço abaixo do que eles conseguem vender, né? A gente já está no nível assim, máximo de produtividade, de tecnologia e tal. Está muito equilibrado nesse aspecto, superior aos países que têm uma produção menor e tal, mas aí eu vou dar uma cartada de mestre, eu vou fazer algo que eles não podem fazer, que é oferecer esse subsídio. Eu estou numa situação fiscal muito melhor, eu posso fazer, eles não podem. Aí eu vou lá, subsidio minha produção nacional de milho, eu vou conseguir vender lá fora por um preço mais baixo do que eles, e eu vou quebrar meus concorrentes no mercado internacional. Esse é apenas um exemplo de prática oportunista que pode me levar, sim, a ficar numa situação melhor. Levar, no caso, o meu país, os meus produtores, a ficarem numa situação melhor. Agora vamos imaginar uma outra situação um pouco diferente. Imagine que uma multinacional francesa ela está abrindo uma filial na Costa Rica. Para produzir na Costa Rica, fizeram uma avaliação lá, viram que tem uma mão de obra barata, viram que tem baixa burocracia e tal, baixos impostos, e aí viram que vão ter uma boa rentabilidade produzindo na Costa Rica, e já está praticamente decidido que eles vão para lá. E aí o governo do Panamá, vendo essa situação, né, que é um país ali próximo, chamou os sócios dessa multinacional e falou: não, venham para cá que eu pago para vocês. Sim, eu pago para vocês virem para cá. E aí, como vai ser esse pagamento? Pouco importa, o pagamento pode vir de várias formas, né? Pode ser em cash, o que dificilmente acontece. Na maioria das vezes os governos pagam através de privilégios tributários, né? Venham para cá que vocês vão ficar 5 anos sem pagar imposto aqui, ou vão ficar 5, 10 anos aqui pagando imposto bem pequeno e tal. Oferecer um privilégio tributário, coisa que as empresas do país, as empresas nacionais do país não têm, né? Eles vão oferecer esse privilégio para a multinacional. É uma forma de você subornar, entre aspas, a multinacional para ir para o seu país. Isso é feito a rodo no mundo inteiro. E aí vamos imaginar que essa multinacional, que os sócios dela, falou: bacana, né? Então a gente vai ver se lá na Costa Rica eles cobrem a oferta. Chega para o governador do Costa Rica e fala: olha, me ofereceram isso aqui, né? Para eu ir lá para o Panamá. Vocês cobrem a oferta? A gente não pode não, então vamos para o Panamá. Quem você acha que se deu bem nessa história? A Costa Rica ou o Panamá? Óbvio que é o Panamá. Mas é evidente, a empresa não ia para lá, já estava fechada que ia para Costa Rica. E agora eles vão produzir, vão abrir uma filial no Panamá,
né, que vai aumentar o PIB do país, vai gerar emprego e tal. Quem se deu bem foi o Panamá. Isso é feito a rodo, sempre foi feito no mundo inteiro. Sabe um país que cresceu dessa forma e se desenvolveu dessa forma? Singapura. Anos 60, Singapura fazia exatamente isso. A multinacional queria ir para outro país e não, eu venho para cá, eu pago para você vir para cá. E vocês sabem que isso é o oposto do liberalismo, né? Você está, entre aspas, subornando uma empresa para vir para o seu país. Porque o pagamento por isso, tanto faz como vai vir. Você pode pagar em cash ou você pode dar um privilégio tributário. Tanto faz, é o pagamento da mesma forma. Então é o que eu disse, existem práticas oportunistas no comércio internacional e, além disso, os países competem entre si. Os estados, na verdade, competem entre si. Ninguém está preocupado com o equilíbrio do comércio internacional, o equilíbrio do planeta Terra, da macroeconomia do planeta. Todo mundo está preocupado com resolver o seu lado, o seu BO. Por isso que o liberalismo não funciona, nunca vai funcionar. E é para isso, principalmente para isso, que existe a OMC, para regular essas práticas oportunistas, num caso quando se fala de comércio internacional, para regular, para evitar práticas abusivas, né? Atenuar pelo menos essas práticas abusivas. Então o Trump, quando ele faz isso, ele imagina que ele vai beneficiar a economia norte-americana. E a depender de como seja aplicado, existe realmente a possibilidade de beneficiar a economia norte-americana. Claro que se ele exagerar demais, né, ele vai prejudicar e tal. Mas a depender do que seja feito, de como os demais países vão reagir, sim, existe a possibilidade real da economia norte-americana ser beneficiada com isso. Então, os estados competem entre si em condições bem desiguais, é importante salientar isso, em condições bem desiguais, e existem práticas oportunistas no mercado, seja no mercado interno, dentro de um país, seja no mercado internacional. Quando se fala de um mercado local, por exemplo, eu tenho uma cidade ali pequena, que tem 30 mil habitantes. Uma cidade dessa não vai ter muitos postos de gasolina, vai ter poucos postos, né? Vamos supor que tem 3 postos de gasolina. Se eles combinarem preço, fizerem um cartel ali, as empresas vão sair ganhando com isso. Vão sair ganhando, é óbvio. Eles combinaram, né, para todo mundo vender por um preço mais alto do que o preço de mercado. Enquanto o cartel se mantiver, eles vão ganhar com isso. E essa é uma prática oportunista de mercado, que é até crime aqui no Brasil e tal. É isso, se você gostou, dá um joinha, se inscreve no canal, clica no sino para receber as notificações, compartilha bastante esse vídeo aí e dê uma olhada no meu curso de Teoria Econômica Aplicada a Políticas do Governo, que eu vou deixar aí num comentário fixado com um preço promocional de R$ 24,90 por apenas 5 dias. Veja lá.